Muito bom dia a todos. Deixa eu ver até onde que acho que até aqui acho que até aqui a câmera consegue pegar. Bem, então a gente vai começar as aulas de química analítica, né. Peço desculpa para vocês que eu cheguei, eu não tinha ninguém lá para me dar o headset. Aí eu peguei o headset, a câmera parou de funcionar, mas eu acho que agora tá bem. Só tem 3 alunos em casa. Eu acho que vocês vão ter que vir assistir presencial isso aqui, que tá meio difícil dar aula on-leaf, né. Bem, mas enfim, desculpa o atraso no início da aula. Então vamos começar. Vocês podem entrar no Ava 3 depois. Quando vocês entram no Ava 3 tem um link lá escrito plano de ensino. Aí você clica no plano de ensino, tem os tópicos que a gente vai ver. O primeiro tópico que a gente vai ver é a titulação ácido-base, né. Então se você for imaginar a titulação ácido-base, como o próprio nome já diz, ela envolve sempre um titulante, né, e um analito. Então, dá um exemplo de titulação ácido-base para vocês. Você tem hidróxido de sódio na bureta e dentro do Erlenmeyer você tem vinagre. Então, você tem hidróxido de sódio na bureta, no Erlenmeyer você tem o vinagre. Então você pensa o seguinte, você sabe exatamente o volume de vinagre que você colocou aqui, e você sabe a concentração do teu titulante, que é o teu hidróxido de sódio. Você sabe a concentração, por exemplo, 0,1 mol por litro. Você sabe o volume do analito que você colocou, que é, vamos colocar 20 ml. E para você fazer essa titulação, como é que funciona? O hidróxido de sódio é uma base, obviamente o pH da solução de hidróxido de sódio é alcalino, né? Quando você e aqui você tem um ácido dentro do teu Erlenmeyer. Então você imagina que o pH aqui dentro, o pH aqui, obviamente é ácido. Então aqui você tem um pH menor do que 7 e dentro da bureta você tem um pH maior do que 7. Cada 1 mol de hidróxido de sódio vai reagir com 1 mol de ácido acético. Quando você neutralizar todo o ácido acético que está no Erlenmeyer, uma gotinha de hidróxido de sódio que cair aqui vai tornar o pH da solução alcalino. Nesse momento, você consegue saber que a tua titulação terminou porque você coloca o indicador. Você coloca a fenolftaleína. A fenolftaleína em pH menor do que 9 é incolor, em pH maior do que 9 ele é rosa, né? Então, através da cor da solução, você sabe que a titulação chegou ao fim, né? Então a gente vai fazer a titulação ácido-base, onde você tem sempre um titulante que pode, se o titulante for uma base, o analito vai ser um ácido. Se o titulante for um ácido, obviamente o analito vai ser uma base, né? Então, antes da gente começar a fazer problemas de titulação, né? Por exemplo, as titulações já foram muito usadas na área de farmácia, né? Você imagina que 85% dos fármacos no mercado são básicos, né? E tem uns 10% que são ácidos. Então, no passado, né, você imagina, não tinha muito recurso, eu quero saber quanto que tem de um fármaco no medicamento. Eu dissolvo, eu macero o comprimido, dissolvo ele aqui em água e titulo ele, né? Pelo tanto de base que eu gastar, eu sei a massa de fármaco no comprimido, por exemplo, né? Mas antes então da gente começar a fazer problema de titulação, né? Qual que é a concentração de ácido acético no vinagre, né? Antes da gente fazer esse exercício, a gente vai fazer para vocês a definição dos conceitos de ácido e base, né? Então vamos lá. O que que é um ácido, o que que é uma base? Então agora é a definição de ácidos e de bases, né? Então você pensa que ácido você tem 3 definições. Você tem a definição de Arrhenius, você tem a definição de Bronsted-Lowry e você tem a definição de Lewis.
A primeira que vocês já devem conhecer é a definição de Arrhenius, tá? Então você imagina que ácido é tudo que libera H+. Então, por exemplo, você tem o ácido clorídrico. Ele é um ácido que ele libera H+. Você tem o ácido acético. Ele é um ácido porque ele libera H+, né? E o que é uma base? A base libera o H-. Então, por exemplo, você tem o hidróxido de sódio, ele é uma base porque ele libera o H-. Você tem a amônia. A amônia reage com água e gera o íon amônio e libera o H-. Né? Então, aqui a gente tem exemplos de ácidos e aqui a gente tem exemplos de base. Né? Então, agora você já sabe o que é um ácido e agora você já sabe o que é uma base. Ácido libera H+, base libera o H-. Você pode reparar que nesse quadro aqui é o quadro 2. Então, como eu falei para vocês, o nosso objetivo nessa primeira parte do curso, né, do plano de ensino, é ensinar a titulação ácido-base. Mas antes de eu fazer a titulação ácido-base, eu vou definir para vocês o que é ácido, base e como o pH da solução funciona. Também eu vou definir o que é pH e como que esse pH varia durante a titulação. Né? Então, primeira definição, no quadro 2, aqui a gente tem os ácidos e aqui a gente tem as bases. Ácido libera H+, base libera H-. Você pode reparar que aqui eu coloquei uma setinha única, aqui eu coloquei setinha dupla. Aqui eu coloquei setinha única, aqui setinha dupla. Por que eu fiz isso? Porque você imagina que você tem ácidos fortes e você tem ácidos fracos. Você tem bases fortes e você tem bases fracas. Então, agora a segunda definição. O que é um ácido forte? Ele se dissocia 100%. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma solução de um ácido forte, eu tenho aqui uma solução de um ácido forte, o ácido clorídrico. Na verdade, eu não tenho ácido clorídrico nenhum aqui, porque todo o meu ácido clorídrico está dissociado como H+ e cloreto. Aqui eu tenho uma solução de uma base forte. Então, se eu tenho uma solução de uma base forte, ela vai estar 100% dissociada como sódio H-. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma solução 0,1 mol por litro de ácido clorídrico, na verdade, eu não tenho ácido clorídrico nenhum. Todo ele está dissociado como H+ e cloreto. Tem uma solução 0,1 mol por litro de hidróxido de sódio. Eu não tenho hidróxido de sódio nenhum. Todo ele está dissociado como sódio e OH-. Agora eu tenho uma solução de ácido acético. Você imagina que em torno de 0,5% desse ácido acético vai estar como acetato e H+. O resto vai estar como ácido acético. Né? Então você imagina que aqui eu só tenho... Aqui eles estão 100% dissociados, nos fortes, e nos fracos eles vão estar parcialmente dissociados. Né? Então, por exemplo, no ácido acético, você vai ter em torno de 0,5% dele dissociado, como acetato e H+. Tá? Então,
ah, já falando para vocês, a titulação ácido-base, ela se divide na titulação de ácidos fracos e ácidos fortes, bases fracas e bases fortes, né. Então, no quadro 3 vem a definição no quadro 2 e 3 vem a definição de ácidos e bases, né, fracos e fortes. Mas, professor, como é que eu vou saber que um ácido é fraco ou forte? Existem pouquíssimos ácidos fortes, então é só você decorar quais são. Na verdade, você se acostuma, né, que a gente fala tanto no decorrer do curso que vocês acabam se acostumando, e são poucos. Eu vou mostrar para vocês agora, né. É igual a nomenclatura quando eu dou química geral, no começo o pessoal tem um pouco de dificuldade, mas a gente vê tanto ao longo do curso, que no final o pessoal já sabe tudo. Então, vamos falar então das classes de ácido. Então agora eu vou mostrar para vocês as classes de ácido que existem, e enquanto eu falo das classes de ácido, vocês já vão ver quais são fracos e quais são fortes, né. Então na tabela periódica, então aqui é o quadro de número 4. Na tabela periódica você tem a família 7A, que é conhecida como a família dos halogênios, né. Ela tem, se você olhar na tua tabela periódica, você vai ter flúor, cloro, bromo e iodo. Você imagina que os halogênios, quando eles estão ligados com hidrogênio, eles formam os ácidos halogenídricos. Então você tem o ácido fluorídrico, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico, né. Você dá o nome para o ácido colocando o prefixo hídrico. Ácido fluorídrico, ácido clorídrico, né, eles se dissociam para dar H+ e o respectivo ânion. Vocês lembram da química geral como é que chamam os ânions? O ácido, você dá o nome de hídrico, né, então ácido fluorídrico, ácido clorídrico. E o ânion que é liberado na solução do ácido é o nome do elemento químico mais o prefixo eto, né. Então fluoreto, cloreto. Aqui você já pode imaginar, se eu perguntar quais desses são fracos e quais são fortes, só pelo fato de eu ter colocado a setinha dupla no ácido fluorídrico, você vai ver que o ácido fluorídrico é o único ácido halogenídrico que é fraco, né. Então todos os ácidos halogenídricos são fortes, exceto o ácido fluorídrico. Então você imagina que esses daqui dissociam 100% e esse daqui dissocia cerca de 75%. Quando quando eu dou esse tipo de aula em química geral, o pessoal acabou de sair do ensino médio, né, eles têm sempre alguém que fala: "Ah, professor, tem ácidos fracos, fortes e moderados", né. Aí o PAC, ela não recomenda, né, então você imagina que as definições da química para o ensino superior, ela não recomenda que ácido seja dividido como fraco, forte e moderado. É fraco ou é forte? O que que é forte? Dissociou 100%. O que que é fraco? Menos de 100%. Então esse daqui dissociou 75%, é um ácido fraco. Não confundam força de ácido com o poder de destruição do ácido, né. Você imagina que não vão jogar ácido clorídrico na mão, mas você imagina que se cair ácido clorídrico concentrado na tua mão, e você passar um pano e depois colocar em água corrente, você não vai ser nenhum incidente grave, só vai ficar um pouquinho amareladinho ali a tua mão. Depois a pele sai e fica normal, né. O fluoreto, ele tem a capacidade de penetrar na tua pele, né. Então se cair ácido fluorídrico na tua pele, ele vai entrar na tua corrente sanguínea e você pode até ter uma parada cardíaca, né. Já viu o princípio da injeção letal, né. Na injeção letal, eles injetam na pessoa na pessoa que vai ser executada, cloreto de potássio. Eu não recomendo também ninguém
comer sal, mas se você pode entrar numa banheira cheia de cloreto de potássio que não vai acontecer nada, né. O que que acontece é que quando ele é injetado, ele afeta o equilíbrio iônico que tem no sangue e o coração para, né. Então a pessoa morre quase que alguns segundos depois de receber isso daí. Então se cair ácido fluorídrico na tua mão, vai acontecer o mesmo princípio. Ele vai alterar o equilíbrio iônico no teu sangue e teu coração pode parar, tá. Fora que ele se liga muito fortemente a cálcio, então ele causa queimaduras graves e elas nunca cicatrizam, né. Então você imagina que o ácido fluorídrico é extremamente perigoso, um pouquinho que cair na tua mão, você pode até morrer. E ele é um ácido fraco, tá. Então não confundam o poder de destruição do ácido com a força dele. A força é o quanto ele se ioniza, né. Uma outra brincadeira que eu faço é o seguinte: o ácido acético, será que ele é perigoso? Deixa eu ver, ácido acético tem no vinagre. Eu como salada todo dia com vinagre, então acho que não é perigoso, né. E ele é um ácido fraco. Se cair ácido acético concentrado na tua pele, ele mancha e nunca mais sai, você tem que fazer um procedimento cirúrgico para tirar a mancha amarela que vai ficar. Se você deixar o frasco aberto e ficar respirando, você vai ter uma dor de cabeça horrível, e dependendo do tanto de respirar, você pode até desmaiar ali no laboratório, né. Então não confundam o poder de destruição do ácido com o grau de ionização dele, né. Bem, então aqui a gente tem, então eu estou falando agora para vocês das classes de ácido que existem. Primeira classe são os ácidos halogenídricos. A definição de ácido halogenídrico é quando você tem um halogênio da família 7A que se liga com hidrogênio, né. Então, aqui a gente tem os halogênios da família 7A. Você dá o nome para esses ácidos colocando o prefixo hídrico, né, fluorídrico, clorídrico, se dissocia para dar H+, mais um ânion, né. E esse ânion você dá sempre o nome colocando o prefixo eto. O ácido fluorídrico se dissocia para dar H+, mais fluoreto. Desses ácidos, o único fraco é o fluorídrico. Que ácidos mais a gente tem? A gente tem a classe dos oxiácidos. Então aqui é o quadro 5. O que é um oxiácido? Como o próprio nome já diz, é quando você tem oxigênio, né. Na verdade, os químicos, quando eles descobriram os ácidos, eles achavam que ácido era tudo que tinha oxigênio. Eles descobriram primeiro os oxiácidos para depois descobrir os ácidos halogenídricos, né. Então, se você olhar a tabela periódica, você tem a família 4A com carbono, 5A você tem o nitrogênio e o fósforo. Na família 6A você tem o oxigênio e o enxofre. Na família 7A você tem flúor, cloro e bromo, né. Você imagina, só tem um pedacinho de giz colorido, só deixaram esse pedacinho aqui para mim de giz colorido, né, então talvez eu não consiga marcar até o final da aula. Oxiácido é quando o oxigênio se combina com nitrogênio, fósforo, enxofre, cloro, bromo e iodo. Vamos dar alguns exemplos de oxiácidos para vocês. Então você imagina, então aqui é o quadro 6, você imagina que você vai ter o nitrogênio. Quando o nitrogênio se combina com o oxigênio, ele forma o ácido nítrico. Né. Então não sei se vocês lembram da nomenclatura, né. Você tem aqui HNO3, né. Então, por exemplo, você vai colocar o nome ICO, né, ácido nítrico. E no ânion, que é formado quando o ácido se dissocia, você vai colocar o nome ato.
Então você tem o ácido nítrico que se dissocia para dar H+, mais nitrato. Você imagina que só pelo fato de eu ter colocado setinha única, você já sabe que ele é um ácido forte. O ácido nítrico, ele também pode perder um oxigênio para formar o ácido nitroso. Então você imagina que quando ele perde um oxigênio, você coloca a nomenclatura oso e o ânion que é liberado, você coloca o nome ito, né? Então o ácido nitroso se dissocia para dar H+, mais nitrito, né? Então, então na família 5A, a gente tem o ácido nítrico, o ácido nitroso e a gente tem o ácido fosfórico. Eu coloquei uma setinha dupla, isso quer dizer o quê? Que o ácido fosfórico é um ácido fraco. O ácido fosfórico, ele tem, se a gente for fazer as estruturas de Lewis, né? Então eu já vou colocar aqui no quadro 7. Se você for desenhar a estrutura de Lewis do ácido fosfórico, você pode desenhar a estrutura dele assim, né? E geralmente o pessoal desenha desse jeito o ácido fosfórico, né? A estrutura de Lewis dele. Calma que nesse curso é de química analítica, não é de química geral, a gente não vai ficar desenhando a estrutura de Lewis. Mas o pessoal erroneamente coloca que esse é um ácido tripótico, que ele pode perder os 3 prótons dele, né? Não, isso não acontece. Se você jogar o ácido fosfórico em água, ele vai se dissociar parcialmente para perder um dos hidrogênios dele. O segundo hidrogênio dele ele pode até perder, mas o terceiro ele não perde de jeito nenhum, né? Então você imagina que isso daqui, fosfato, isso daqui você nunca vai ver em meio aquoso. Eles até vendem fosfato de sódio, mas se você jogar isso daqui em água, ele vai reagir com a água e virar essa espécie aqui, né? Você possa até colocar a reação completa. Existe até, você pode até comprar esse sal, mas se ele reagir, se você dissolver ele em água, ele vai reagir com a água e liberar hidróxido, né? Então o ácido fosfórico, ele pode perder só 2 dos hidrogênios dele e ele é um ácido fraco, tá? Eu estou apresentando para vocês, eu comecei ali no quadro 5, os oxiácidos. O que é oxiácido? É quando esses elementos químicos se combinam com o oxigênio. No quadro 6, eu comecei falando para vocês da família 5A, com o nitrogênio e o fósforo. Na família 6, não tem sentido eu falar no oxigênio, né, que a definição de oxiácido é esses elementos com oxigênio. Você tem um ácido muito famoso, que é o ácido sulfúrico. Então, vou mudar aqui o número para 8, para vocês lembrarem dos elementos. Você tem o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico se dissocia para dar sulfato em meio aquoso. Eu coloquei uma setinha única. Isso quer dizer o quê? Que o ácido sulfúrico é um ácido forte. O ácido sulfúrico também pode perder um hidrogênio e formar o ácido sulfuroso. Você imagina que o ácido sulfuroso, ele é um ácido fraco.
ele é um ácido fraco, o ácido sulfuroso, certo? Então, lembre que até agora a gente viu dioxiácidos, o nítrico, o fosfórico e o sulfúrico. Com os halogênios, você imagina que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Ele só vai fazer ligação simples com um carbono, por exemplo, e formar o fluoreto, tá? Então não existe oxiácido de flúor, mas existe oxiácido de cloro. Não existe oxiácido de cloro, de flúor. Com o cloro, você tem esse ácido aqui, que é o ácido perclórico. Você tem esse aqui, que é o ácido perclórico, tá bom? Eu coloquei uma setinha única, então você imagina que ele é um ácido forte, né? Você imagina que ele é um ácido forte. Se então eu coloco o prefixo nele per, esse é o ácido perclórico, ele se dissocia em água para dar o perclorato. Se ele perde um dos oxigênios dele, ele ainda continua sendo um ácido forte, que se dissocia para dar H+ e perclorato. E o ácido clórico se dissocia para dar H+, mais clorato. Aí no ensino médio, eu acho que para ensinar a nomenclatura, eles falam que esse daqui é o ácido cloroso, e se dissocia, só que o cloro não forma esse ácido, tá? Esse ácido aqui na sequência ele não existe. Esse ácido aqui não existe. O que existe é quando ele perde mais um oxigênio, aí ele vai formar o ácido hipocloroso. Esse é um ácido fraco, certo? Você imagina o seguinte, vocês lembram como você determina o estado de oxidação de um elemento químico? Vocês lembram como que você determina o estado de oxidação no elemento químico? Exato. Então, por exemplo, se eu tenho isso daqui, o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica. O primeiro é o flúor, o segundo é o oxigênio. Então eu sempre vou dizer que o oxigênio tem carga -2. Exceto quando ele forma peróxido, como na água oxigenada, que eu falo que ele tem estado de oxidação -1. Então, tá, qual que é o estado de oxidação do cloro? Deixa eu ver, eu não sei. Qual que é o estado de oxidação do oxigênio? -2. Quantos oxigênio tem? 4. Então você tem 4 vezes -2, que é igual a -1, por causa da carga da molécula. Então, qual que é o estado de oxidação do cloro no hipoclorito? É só você fazer, né? Você tem x -8, que é igual a -1. Então você tem x -1 mais 8, que é igual a +7. Vocês lembram do ensino médio da química geral e inorgânica de vocês? O que acontece mesmo com o halogênio? Ele gosta de ganhar um elétron para virar um ânion, não é? Vocês lembram da química geral? Você está na família 7A, o halogênio tem 7 elétrons na camada mais externa, ele gosta de ganhar um elétron para formar um ânion, né?
Nesse caso aqui, então, por exemplo, o principal estado de oxidação dos halogênios é -1, né, você vai no mar, toda aquela salinidade do mar é o quê? É cloreto de sódio. Então você imagina que o principal estado de oxidação dos halogênios é -1, onde ele ganha um elétron para completar os 8 elétrons na camada mais externa. O ácido perclórico, ele tem estado de oxidação mais 7, ele perdeu os 7 elétrons dele, né. Você vai falar: "Nossa, professor, mas um halogênio pode perder elétrons?" Pode. Combinado com o oxigênio, ele perde os 7 elétrons dele. Então você imagina que o cloro, que gosta de ganhar um elétron, perdeu para completar os 8 elétrons na camada mais externa, ele perdeu os 7 elétrons dele. Então você imagina que essa espécie é extremamente ávida por elétrons. Se você colocar o ácido perclórico em contato com a matéria orgânica, ele explode, né. Eu falo isso que é interessante, que contando um pouco da minha trajetória, eu fiz mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas e eu fiz um pós-doutorado também na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. E lá o pessoal, historicamente, o pessoal da farmácia, eles fazem muita pesquisa na área de química, né. Então você imagina que tem pesquisas que só o farmacêutico pode fazer, né, tem uns que são só específicas da área de química, mas a maioria das coisas que o pessoal faz em Ribeirão Preto, na farmácia, o químico pode fazer, né. É química analítica, é química orgânica, né. O farmacêutico também pode atuar na área de química, né. Então a gente fazia várias análises lá, sabe, determinava cálcio no sangue, a gente determinava metais em carne, em sangue, em alimento, né. Então você imagina que uma maneira muito boa de você digerir a amostra, sabe, você tem uma amostra sólida, você faz ela virar líquido, é você colocar o ácido perclórico. Só que você faz isso só com amostras inorgânicas, né. Porque você imagina que uma amostra orgânica, né, ela tem elétrons para doar. Então uma vez a moça ela foi tentar digerir uma amostra orgânica, ela foi tentar digerir ovo com ácido perclórico. Aí quando ela jogou o ácido perclórico, deu aquela explosão, tá. Então tenha em mente que o ácido perclórico ele é explosivo. Se ele se em contato com a matéria orgânica, ele é explosivo, e ele também é um ácido forte, certo. No quanto ao então agora a gente vai então aqui foi o 8, e aqui a gente vem para o 9. Bem, só falando então, você imagina que não existe o cloro, é o único que forma o ácido hipocloroso. Você imagina que essas espécies aqui, ó, você imagina que essas espécies aqui, você acha que essas espécies aqui com bromo e com iodo, elas não existem, tá. Essas espécies aqui com bromo e com iodo não existem. Essa espécie aqui existe, do mesmo jeito que você tem o ácido perclórico, você tem essa mesma espécie aqui. Você tem o ácido perclórico, você também tem essa espécie aqui com iodo. Só que esse daqui é sólido à temperatura ambiente, né. Então no quadro 10 eu fui apresentando para vocês os principais ácidos, né. Então agora, nesse momento, vocês já sabem me dizer quais são os ácidos fortes, né. Dos ácidos fortes,
você tem na família 7A, então, os ácidos halogenídricos. O ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico. Dos oxiácidos, quais são os ácidos fortes? Você tem o ácido nítrico, você tem o ácido sulfúrico, você tem o ácido perclórico e você tem o ácido clórico, né? Você imagina que nas titulações ácido-base, né, o que você usa como titulante é principalmente ácido clorídrico e ácido sulfúrico. Para você usar ácido sulfúrico em titulação ácido-base, às vezes você tem uma certa ressalva, você tem que saber o que você está titulando. Certo? Bem, muito bem, agora vocês já sabem o que é um ácido fraco, o que é um ácido forte, o que é uma base forte e o que é uma base fraca, né? Eu acabei de apresentar para vocês os dois principais classes de ácido que existem, que são os ácidos halogenídricos e os oxiácidos, né? E o que seriam os ácidos fracos? Qualquer ácido menos esses daí. Qualquer ácido menos esses daí. Você imagina que na química orgânica, né, você imagina que existem uma série de ácidos orgânicos, né? Por exemplo, o suco de uva, ele é bem ácido, porque ele tem ácido málico e ácido tartárico. As frutas cítricas, né, a laranja, o limão, elas são ácidas porque elas têm ácido cítrico, né? Você imagina que os ácidos orgânicos, eles são constituídos basicamente da função carboxila. Você imagina que todos os ácidos orgânicos são fracos, e eles são definidos pela função carboxila, tá? Então, por exemplo, aqui no quadro 11, a gente vai usar esse daqui eu vou falar dele para vocês no decorrer do curso, quando a gente chegar na titulação de oxirredução, que ele é um padrão primário em titulações de oxirredução. Mas é lá no final do curso que a gente vai ver oxidorredução, as titulações de oxirredução. Você tem o ácido oxálico. Então você imagina que ele tem duas funções carboxila. Ele tem duas funções carboxila. E então esse aqui é um exemplo de ácido fraco e orgânico, e também é um exemplo de um ácido poliprótico, tá? Você tem o ftalato de potássio. Esse daqui é o biftalato. Você imagina que aqui, talvez vocês lembrem do ensino médio de vocês, né, do anel benzênico, né? E aí você tem duas funções carboxílicas ligadas a um anel benzênico, tá? Você imagina que esse ácido é fraco ou é forte? Ele é um ácido poliprótico, assim como esse daqui. Se não é nenhum desses que eu mostrei para vocês no quadro 10, você nem precisa pensar que todo ácido orgânico é fraco. Se há um ácido e não é nenhum desses que eu estou mostrando para vocês no quadro 10, você já sabe que é fraco, tá bom? Aqui são só alguns exemplos de ácidos orgânicos que são fracos, tá? Então aqui no quadro 11 é só alguns exemplos, ó. O próprio eu já tinha falado para vocês no começo da aula, o ácido acético que tem no vinagre que você tempera a salada, né, no que durante vocês titularam ácido acético no curso de inorgânica de vocês? Fizeram a titulação no curso de química inorgânica geral? Vocês titularam o quê?
Então, tá? O a gente tem na pode também durante o curso de geral, né, você fazer titulação de vinagre, né. Então você imagina que aquele que você imagina que não é muito inteligente você ver se uma substância ácida ou básica colocando na boca, né, mas geralmente substâncias ácidas elas têm um paladar azedo, né, por isso que quando você come uma salada com vinagre você sente aquele azedinho, né, você come um limão você sente azedo, né, o a soluções ácidas têm uma um paladar azedo, né, e substâncias básicas um paladar adstringente, né. Tem gente que toma leite de magnésia para azia e gastrite, né. Então aqui o ácido acético é um ácido orgânico, a função carboxila, esse daqui é o ácido do vinagre, e você tem o ácido fórmico, que é o ácido da formiguinha, quando a formiga pica ela injeta ácido fórmico na vítima dela, por isso o nome é de ácido fórmico. Então aqui no quadro 11, a gente tem alguns exemplos de ácidos fracos e orgânicos. E bases. O que são bases fracas e bases fortes? Eu falo que tinha uma brincadeira, né, no naqueles trote de vestibular, né, para ver se os calouros entendiam já de química, quem ia fazer química, né. Então tinha um desafio, né, que era chegar assim: "Ah, para ver se você pode fazer química, né, você tem que ter coragem, tem que entrar numa banheira cheia de hidróxido de ferro, você entraria na banheira cheia de hidróxido de ferro?" Que basicamente é o que eu falei, você tem os ácidos fracos e fortes, as bases fracas e fortes, né. Então você imagina o seguinte, eu já falei para vocês que o hidróxido de sódio é uma base forte, ele se dissocia 100%. Então se você tomar uma solução de hidróxido de sódio, você vai ser hospitalizado ou talvez vir até a óbito. Aí para azia e má digestão, o pessoal vem e toma hidróxido de magnésio, né. Então você imagina que você enche uma colherzinha de hidróxido de mag 2, 3 colheres de hidróxido de magnésio e toma, para resolver problemas com azia e a gastrite. Se você fizer a mesma coisa com hidróxido de sódio, ou você vai ser hospitalizado em estado grave ou vai morrer antes de chegar no hospital. Ah, por quê? Porque esse daqui é forte, ele vai todo ele vai se dissociar como sódio H+, né. Se você fizer isso com colher de hidróxido de sódio, acho que ele até fura a tua garganta antes de chegar no estômago, abre um buraco aqui. O hidróxido de magnésio, ele é uma base fraca, ou seja, muito pouco do hidróxido de magnésio vai se dissociar para formar o H-, né. Então é por isso que você pode desculpa, né, faltou um 2 aqui. Então é por isso que você pode comer hidróxido de magnésio, se você fizer a mesma coisa com hidróxido de sódio, acho que antes dele chegar na tua garganta, do teu estômago, ele abre um buraco na tua garganta, né. É por causa disso. Por que que você tempera a salada com ácido acético e não pode temperar a salada com ácido clorídrico, né, os 2 vão dar um sabor azedo. Só que esse daqui é um ácido fraco, 0,5% dele vai estar dissociado como ácido e 100% desse daqui vai estar dissociado como ácido, entendeu? Então você imagina que se você entra numa banheira com hidróxido de magnésio, não vai acontecer nada com leite. O hidróxido de magnésio é o que vocês conhecem na farmácia como leite Phillips, leite de magnésio, né. Se você entra numa banheira cheia de hidróxido de sódio, você dissolve ali dentro, né. Então essa brincadeira que o pessoal fazia era assim: "Ah, você vai ter que entrar na banheira com hidróxido de ferro".
Aí todo mundo acha que lembra do hidróxido de sódio. Não, não vou fazer isso, né. Só que você imagina que o hidróxido de ferro, ele é 100% solúvel, tá. Então você imagina o seguinte: uma solução de hidróxido de sódio, ela não se dissocia de jeito nenhum para liberar o H-. Então, pela definição de Arrhenius, que base é o que libera o H-, não é? Eu falei a primeira definição para vocês. O hidróxido de ferro, pela definição de Arrhenius, não é nem ácido, não é nem base, perdão. Ele não é nem base, porque ele não libera de jeito nenhum o H-. Na verdade, quanto às bases, você imagina o seguinte: é a mesma coisa que os ácidos, né? Todos os ácidos são fracos, exceto aqueles que eu mostrei. Todas as bases são fracas, exceto as que eu vou mostrar agora, né? Então você pode ter uma certeza. Lembra da tabela periódica da família B, o grupo representativo, que você tinha, começava ali no escândio, você tem escândio, titânio, cobre, ouro, né? Os elementos representativos da tabela periódica, os metais, né? Você tem metais de transição e metais que não são de transição, né? Por exemplo, o cromo é um metal de transição. O cromo é um metal de transição. O ferro é um metal de transição, porque ele tem elétrons na subcamada D. O alumínio, ele já não é um metal de transição, tá? Você imagina, então, que todos os hidróxidos são fracos e os hidróxidos de metais você pode até considerar que eles nem são bases, porque eles não liberam H- de jeito nenhum. Então, uma solução de hidróxido de alumínio, uma solução de hidróxido de ferro, você não pode nem considerar que é base, porque eles não liberam H-. O que seriam então as bases fortes? As únicas bases fortes que existem são as bases da família 1A. Então, se você olhar na família 1A, você vai ter lítio, sódio e potássio, tá? Você também vai ter ali o césio e o rádio, né? Mas não se preocupem, tá? Esses daqui são os principais, tá? Então você tem o hidróxido de lítio, é uma base forte que vai se dissociar para dar o lítio mais H-. Você tem o hidróxido de sódio, que vai se dissociar para dar o hidróxido mais OH-. E você vai ter o hidróxido de potássio, certo? Você vai ter esses daqui. São as únicas bases fortes que tem. É o que eu falei para vocês, o objetivo dessa primeira parte do curso é ensinar para vocês a titulação ácido-base. Mas antes da gente falar da titulação ácido-base, eu quero falar para vocês dos ácidos, né? Eu vou redefinir com vocês. Quer dizer, vocês já devem ter visto, mas não custa nada a gente ficar um pouquinho para rever esses conceitos. Na titulação ácido-base, você imagina que todas as titulações são feitas com esse cara aqui, o hidróxido de sódio. Em alguns casos bem específicos, você também pode fazer a titulação com esse daqui. O problema é que o hidróxido de potássio ele é bem mais caro que o hidróxido de sódio. Então, por isso que a gente prefere fazer tudo com hidróxido de sódio. Só que você consegue dissolver hidróxido de potássio em etanol, hidróxido de sódio não. Então, você imagina, eu falei para vocês de titulação de fármacos, né? Você imagina que a titulação, né, vocês já fizeram lá no primeiro semestre de vocês, você imagina que a titulação é uma técnica muito barata, né? Depois vocês vão ver com Caio Córdova a química analítica instrumental, né? Então, assim, para coisas mais específicas, né, te dou um pozinho branco, me fala a estrutura dessa substância química. Eu posso fazer espectrometria de massas ou ressonância magnética nuclear e te dizer a estrutura da substância química que está no pozinho. Então, o que é esse pozinho aqui?
faz ressonância magnética nuclear, você diz a estrutura da molécula que está ali dentro, né? Agora sim, agora você quer saber quanto de aspirina tem num comprimido, né? Você imagina assim, pô, não vou gastar, você imagina que essas técnicas instrumentais que vocês vão ver com o professor Caio Córdova, elas são muito caras, né? Tem equipamento aí que custa mais de R$ 1 milhão, 2, 3 milhões de reais. Agora vocês já viram que a bureta não custa nada, né? Tanto que é barato você fazer uma titulação. Você precisa de uma bureta e de um Alemã, né? Então você imagina que apesar de hoje, né, a gente ter tido muitos avanços, os farmacêuticos usam isso desde 1840, mais ou menos. Você imagina, a gente tem quase 200 anos lá dos primeiros farmacêuticos, né? Mas até hoje o pessoal usa por quê? Porque é muito barato. É simples e barato, né? Então, por exemplo, você quer determinar a concentração de ácido acetil salicílico na aspirina. Você imagina que a aspirina não é solúvel em água, então você não consegue dissolver aspirina em água. Então, se eu for fazer uma titulação em meio aquoso, não vai dar certo. Então, eu posso dissolver a aspirina em etanol, preparar hidróxido de potássio em etanol ao invés de água e fazer a titulação, tá? É por isso que a gente usa o hidróxido de potássio para fazer titulação, para titular analitos que não são solúveis em água, tá? Aí você também dissolve o teu titulante em etanol. Você dissolve teu analito em etanol e o hidróxido de potássio em etanol também, tá? Então, basicamente, essas daqui são as únicas bases fortes que existem, todas as outras são fracas. Acho que eu não foi numerando, aqui era o... Que número que era aqui? Era o 12? Vocês não anotaram os números? Não tem problema, vamos pôr então que aqui era o 12, aqui era o 13, então a gente vai para o 14. Nunca deixar de numerar, que depois a gente se perde nos quadros, né? Então você imagina que você tem a família 2A. Quem que tem na família 2A? Você tem o berílio, o magnésio, o cálcio, o bário e o rádio. Você imagina que o berílio ele é um caso meio à parte, que ele é o primeiro elemento ali da família 2A, que também é conhecida como família dos metais alcalinos terrosos. Esse daqui é o hidróxido de magnésio, também conhecido como leite de magnésia ou leite Phillips. Com certeza vocês já devem ter tido contato com ele, já devem ter usado. O pessoal às vezes passa na pele, fala que é bom para a pele, toma para azia, má digestão, gastrite, né? Você imagina que eu coloquei a dupla setinha, quer dizer que é uma base fraca. Você já deveria saber disso, né? Que você deve já ter tomado um leite de magnésio, né? A gente tem aqui o hidróxido de cálcio, né? Que também é... Aqui você tem o hidróxido de cálcio. Ele também é uma base fraca. Você imagina que eu consigo dissolver apenas 100, lembrando da definição, né? Ácido base forte se dissocia 100% em água, né? Ácido forte se dissocia 100% em água. Eu consigo dissolver, no máximo, 100 miligramas de hidróxido de magnésio em 1 litro de água, e eu consigo dissolver, no máximo, 1 grama de hidróxido de sódio, de hidróxido de cálcio, em 1 litro de água. Na família 2A, você também pode considerar que os hidróxidos de bário e de rádio são... Você pode considerar... Desculpa, eu troquei aqui, né? Aqui é o... Acho que me distraí. É o estrôncio, né? Então você imagina que os hidróxidos de bário e estrôncio também são bases fortes. Então você imagina que na família 2A,
você tem o hidróxido de bário, também são bases fortes, tá? Então você imagina que no quadro 13 e no quadro 14 a gente tem as únicas bases fortes que existem, certo? Agora, então você imagina que todos os outros hidróxidos são fracos, por exemplo, o hidróxido de magnésio, o hidróxido de cálcio, são bases fracas. Hidróxidos de metais de transição, eles nem podem ser consideradas bases, porque eles não liberam H-. Então, por exemplo, o hidróxido de alumínio, ele não libera o H- de jeito nenhum. O hidróxido de ferro não libera o H- de jeito nenhum. Hidróxido de cromo. Pela definição de Arrhenius, essas daqui não são bases, porque não liberam o H-. Tá? Então você pode imaginar que existem alguns desses hidróxidos de metais. Né? Se você olhar na tabela periódica, você tem os metais de transição, que é a família B, né? Que não sei como que apresentaram para vocês, né? O grupo principal, né? Basicamente o pessoal divide em família A e B, né? Então você imagina que na família B você tem os metais de transição e na família A você também tem alguns metais, como alumínio, chumbo, né? Então lembrem-se que os hidróxidos de metais, eles não liberam H- e alguns hidróxidos de metais têm uma propriedade que chama anfótera. São substâncias anfóteras. O que é isso? Reage com ácido e com base. Então, por exemplo, se você pega uma folha de papel alumínio e joga no hidróxido de sódio, você vai ver a formação de um precipitado gelatinoso, que é o hidróxido de alumínio. Se você vem e taca mais hidróxido de sódio em cima, se você vem e joga mais hidróxido de sódio em cima, o precipitado desaparece. Por quê? O que que se forma? Você imagina que o hidróxido poderia colocar só na forma iônica a reação? Você imagina que o hidróxido de alumínio ele reage com OH- para formar essa espécie aqui que tem carga. Para formar essa espécie aqui que tem carga. Então ela acaba se solubilizando. Né? Você imagina que por ele ser um hidróxido, ele reage com ácido. Então a gente fala que uma substância é anfótera quando ela reage com ácido e com base. Né? Então, por exemplo, você tem um precipitado gelatinoso de hidróxido de alumínio. Se eu jogar ácido em cima, eu também dissolvo esse precipitado. Por quê? Aí vem a outra definição de ácidos e de bases. Você imagina que é a definição de Bronsted-Lowry. Você imagina que eles definem base tudo que reage com H+. Né? Então você imagina que, por exemplo, o hidróxido de alumínio ele não libera o H-, mas ele reage com H+. E ele também reage com H-, por isso que a gente fala que é uma substância anfótera. Então a gente vem aqui no quadro 15.
Eu falei para vocês o seguinte, que ácido, né, é tudo que libera H+, né. Presta atenção que eu sempre pergunto isso na prova. Você está fazendo a minha primeira prova, eu venho e falo assim: "Assinale as substâncias que são ácidas". Você assinalaria esse como ácido? Sim, né. Ele libera H+, ele é um ácido halogenídrico. E esse daqui? E esses daí, vocês assinalariam? Na química geral que eu dou para as engenharias, tem uma prática que é ácidos e bases, né. Então você tem aquele papel de tornassol, se a substância for azul, ele vai ficar rosa, né. Então basicamente você vai ver se as substâncias são ácidas ou se são básicas, né. Aí eu sempre pergunto para eles, né, a gente pega cloreto ou nitrato de ferro 3 e fala: "Ah, essa solução ela é ácida ou básica?", né. E também para ajudar eles a errar, eu também pergunto se essa solução é ácida ou básica. Aí eles falam assim: "Ah, professor, o cloreto de sódio, ele não é nem ácido nem base, né, é uma vai ser uma solução neutra o cloreto de sódio. Esses daqui também são sais, então também vão ser neutras", só que aí eles erram. O cloreto de ferro 3 e o cloreto de alumínio são soluções ácidas. Por quê? A gente vai pôr aqui o quadro 16. Por que que vocês acham que o cloreto de ferro 3, nitrato de ferro 3, qualquer sal de ferro 3 ou de alumínio vão ser soluções ácidas? Porque eles liberam H+ em solução aquosa. Professor, mas como que um cloreto de ferro 3, um nitrato de ferro 3 vai liberar H+ em solução aquosa? Depois a gente vai ver lá no final a volumetria de óxido-redução. Lembra que eu dei para vocês o exemplo do ácido perclórico, como que você vê o estado de oxidação, né. Então, por exemplo, o estado de oxidação do elemento, eu posso dizer pelo número de oxigênios e também pela carga dele, né. Então, por exemplo, eu tenho aqui um perclorato, eu sei que o estado de oxidação do cloro é +7. Depois eu vou mostrar para vocês, presta bem atenção nesse, a gente vai usar a instalação de óxido-redução ao permanganato. O estado de oxidação do manganês é +7. Eu posso olhar, por exemplo, aqui eu não tenho oxigênio, ó. Aqui eu não tenho oxigênio, então eu posso olhar direto para a carga para dizer o estado de oxidação, certo? O que que você pode perceber? Lembra da química geral? Vinha aquela definiçãozinha, que a massa do átomo está no núcleo e o volume do átomo está na nuvem eletrônica. Acho que no ensino médio inteiro vocês devem ter escutado: "Ah, se o núcleo é do tamanho de uma maçã, a nuvem eletrônica é do tamanho do estádio do Maracanã", tá. Então você imagina que toda a massa do átomo está no núcleo e todo o volume dele está na nuvem eletrônica, né. Então se você tira elétrons, você está diminuindo muito o tamanho do átomo, não está? Então você imagina o seguinte: se eu tiro um elétron, o átomo diminui. Se eu tiro 2, ele diminui mais ainda, né, porque você lembra que, por definição, o elétron tem carga negativa, né, e o próton no núcleo tem carga positiva. Então eu tiro o elétron, né, vai ter mais atração dos ene dos ele dos prótons do núcleo nos elétrons na nuvem eletrônica.
Então você imagina que o estado de então você imagina o seguinte, eu vou tirando os elétrons, o átomo vai ficando pequenininho. Chega uma hora que ele fica tão pequeno que ele abstrai os oxigênios da esfera de hidratação dele e vira um oxiônio, tá? Então, por exemplo, o manganês. O manganês, ele existe no estado de oxidação +2. Só que se ele perder mais que 2 elétrons, ele vai ficar muito pequeno, né? Então ele está ali em solução aquosa, ele vai pegar os oxigênios que estão na esfera de hidratação dele, né? Então, por exemplo, não existe. Imagina você perder 7 elétrons, quão pequenininho você fica, né? Então não existe manganês +7, existe o permanganato. Não existe manganês +4, existe o dióxido de manganês. Não existe cromo +6, existe o cromato, que é um oxiânio, né? Então você imagina que a carga máxima que um cátion pode ter é +3. Você nunca vai ver um cátion que tem carga +4, isso daí não existe. A carga máxima que você vai ter é +3. Mesmo o ferro, imagina assim, que o ferro já está no carga, o ferro e o alumínio já estão com carga +3. Então, é até legal fazer isso com vocês no laboratório. A gente pega uma solução, por exemplo, de cloreto ou nitrato de ferro 3, dissolve o sal em água, agita. Cloreto é mais legal ainda porque o cloreto de ferro 3 ele é amarelo em solução aquosa. Joga uma pontinha de espátula na água, agita, a solução fica amarela. Deixa ali. Continua explicando, dá uns 15 minutos, olha, fala: nossa, professor, virou ferrugem. A solução está totalmente incolor e tem um precipitado vermelho no fundo, que é o que vocês conhecem como ferrugem ou óxido de ferro. O que aconteceu? Você imagina que ele é muito pequenininho, ele vai reagir com a água para virar um oxicátion. Aí esse oxicátion, ele reage de novo com a água. Acho que é mais fácil eu já colocar a equação global de uma vez. Então você imagina que o ferro 3, você imagina que o ferro 3 é muito pequenininho, né? Então ele está ali em solução aquosa, ele vai ser solvatado pela água. Por ele ser muito pequenininho, ele acaba abstraindo os oxigênios da esfera de hidratação dele, virando um óxido e liberando H+. Então é por essa razão que soluções de cloreto de alumínio, cloreto de ferro 3, nitrato de ferro 3 são todas soluções ácidas, porque o cátion tende a formar um óxido em solução aquosa. Não sei se vocês lembram do equilíbrio químico, tipo, eu quero deslocar a reação para cá. Quero preparar uma solução de nitrato de ferro 3. Eu taco ácido, porque aí eu desloco o equilíbrio para cá. Tinha uma prática de ensino que eu fazia com o pessoal da biomedicina, né? Só a título de curiosidade eu vou falar agora. Então aqui foi o 15 e o 16. Então agora é o 17. Já fizeram aquela brincadeira de sangue do diabo? Ou da carta secreta? Por exemplo, o ferro 3, ele é incolor. E o tiocianato de potássio, ele é um sal também que é totalmente incolor quando dissolvido em água. Você mistura os dois, você tem uma solução vermelho sangue, porque você forma essa espécie aqui.
Então tinha aquelas brincadeiras, né, que a gente faz com o aluno do ensino médio, às vezes até no primeiro dia de aula você vai fazer a apresentação do laboratório, é falar das regras de segurança, o pessoal tá meio de saco cheio de escutar, tipo um laboratório de ensino para ver você falar. A gente faz essa brincadeira, né, escreve uma carta secreta ou escreve teu nome com tiocianato de potássio, né, então não vai ficar nada depois que o papel secar, né. Aí depois você vem, borrifa, passa ferro 3 em cima, onde você escreveu fica vermelho, né. Tinha uma brincadeira também que o pessoal, ao fazer no ensino médio, né, você é meio perigosa, porque a solução de ferro 3 tem que estar ácida para ele ficar como ferro 3, né. A pessoa põe ferro 3 numa mão e tiocianato de potássio na outra, né. Aí, quando ele passa as mãos, assim, na outra, aí começa, parece que tá pingando sangue, né, que pinga aquele líquido vermelho, sangue mesmo, né, que é a brincadeira que eles chamam de estigmata, né. Tinha até no passado, hã, tinha pessoal aí que enganava as pessoas e falava que recebia, eles faziam isso, sabe. Estava recebendo, ó, estigmata, né, ele punha ferro 3 numa mão, tiocianato de potássio na outra, né, 2 soluções, ele dizia que estava lavando a mão, e quando ele juntava as 2 parecia sangue, né. Quando você se intoxica, você está comendo por alguma você está comendo, por exemplo, hã, coisa que tem cianeto, né, que não faz parte da nossa cultura aqui pra cá, né, comer folha de mandioca, né, que tem cianeto. Se você está se intoxicando a qualquer coisa, o teu organismo, ele se desintoxica através do tiocianato de potássio, né. Então você imagina o seguinte, né, tem muita substância nitrogenada no cigarro. Então quem é fumante tem os níveis de tiocianato na saliva 10 vezes maior de quem não é fumante, né. Então nos Estados Unidos tem até um teste, sabe, se o pai quer saber se o filho está fumando ou não, vem uma soluçãozinha de ferro 3. Aí o filho gospe na soluçãozinha de ferro 3, se ele for fumante a solução fica vermelha, por causa do tiocianato na saliva. Se é não fumante, tem muito pouco tiocianato na saliva, não é o suficiente para reagir com o ferro 3 e formar o complexo vermelho sangue, tá. Então, eu fazia com o pessoal da biomedicina, só que o pessoal ficou meio, apesar de ser da área de saúde, de ficar doando saliva para fazer essa prática, né. A gente determinava a concentração de tiocianato na saliva, né, o pessoal punha saliva cuspia mesmo num frasco, você imagina que a saliva tem sempre matéria sólida, né, então depois a gente centrifugava a saliva, tirava um pouquinho do sobrenadante e colocava numa solução de ferro 3, né, aí pela intensidade da cor vermelha a gente determinava quanto de tiocianato tem na saliva, né. Você imagina então que essa solução de ferro 3 aqui que eu usava nessas aulas, ela tinha que ser bem ácida, porque senão o ferro precipitava como hidróxido de ferro 3, que é o que vocês conhecem como ferrugem, né. Então uma coisa que eu sempre pergunto na prova, eu vou colocar os sais de ferro 3 e de alumínio, né, eu vou colocar outras substâncias também e vou perguntar quais dessas assinale as substâncias que são ácidas, tá. Então tenha sempre em mente que sais de ferro 3, cloreto de ferro 3, nitrato de ferro 3, cloreto de alumínio, sulfato de alumínio, são todos sais, mas são todas são sais, mas são substâncias ácidas, porque quando eles se dissociam em água, o metal sofre esse fenômeno que eu estou mostrando aqui, que a gente conhece como hidrólise. Outra coisa também que vocês têm que lembrar para a prova é por que que uma solução de ferro 3 tem que ser feita em meio ácido. Por que que ela tem que ser feita em meio ácido? Lembra do equilíbrio químico? Eu quero deslocar o equilíbrio dos produtos para os reagentes, então eu adiciono produtos.
Você imagina que uma solução de ferro 3 sempre vai sofrer hidrólise em meio aquoso. Ele sofre um sal de ferro 3 em água, logo logo ele vira ferrugem. O que que eu faço para ele não virar ferrugem? Eu taco o ácido que eu desloco a reação da minha direita para esquerda, tá? Então lembrem disso especialmente para a prova. Muito bem, então o que eu quis mostrar para vocês agora é que talvez o ensino médio ele sempre fala uma coisa que é errada para vocês, né? Que os sais são sempre neutros. Não tem nada a ver, né? Aqui a gente tem sais de metais que são ácidos. Eu lembro que quando eu fiz no ensino médio, química no ensino médio, eles falavam assim, ó, você tem um ácido que reage com uma base para dar um sal. Então, essa mesma é uma das definições de Bronsted-Lowry. Ácido é o que reage com base, base é o que reage com ácido, né? Aí tá, eles falavam, o ácido, obviamente, é ácido, a base, obviamente, é básica e o sal é neutro. Não, mas calma lá que não é bem assim. Os sais de metais de transição, que tem estado de oxidação igual a 3, são todos ácidos, né? E tem um detalhe que é muito importante vocês terem sempre em mente, são os ácidos e as bases conjugadas. O que que isso quer dizer? Já a primeira questão da prova de vocês, a gente já está vendo na aula de hoje, né? Se eu coloco para vocês na prova mais uma substância, o ácido acético é ácido, não é? E se eu tenho uma solução de acetato de sódio? Ó, posso representar o ácido acético assim, ó. Isso aqui é uma representação do ácido acético, para não ter que ficar toda hora pondo a estrutura. Deixa eu só ver que horas são. Tenho 10 minutinhos ainda de aula. Eu posso representar assim, tá vendo? O ácido acético se dissocia para dar acetato e H+. Se eu perguntar para você na prova se o ácido acético é um ácido ou uma base, com certeza você vai acertar, né? E se eu perguntar para você, uma solução de acetato de sódio, ela é ácida ou básica? O que vocês vão falar para mim? Aí é um dos conceitos mais importantes que você tem que tirar nessa primeira parte. Ácidos e bases conjugadas. Você imagina o seguinte, que toda vez que você tem um ácido fraco, quando você tem ácidos fracos, né? Qualquer ácido, menos aqueles que eu mostrei para vocês. Os ácidos halogenídricos, né? Clorídrico, bromídrico e iodídrico, sulfúrico, nítrico e perclórico. Só existem. Também a gente pode colocar o clórico na conta, né? Só tem 7 ácidos fortes. Então, qualquer ácido menos esses 7 vai ser fraco. Quando você tem um ácido fraco em solução aquosa, a gente tem o conceito de ácido base conjugado. A gente fala que esse é o ácido e essa é a base conjugada. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu colocar acetato de sódio em solução aquosa, essa solução vai ser alcalina. Por quê? Porque o acetato vem desse ácido fraco. Então você imagina que o acetato vai reagir com a água para formar ácido acético e liberar o H-. Amônia.
A amônia reage com a água para formar amônio e liberar o H-, certo? Você pode imaginar, então, que se eu perguntar para vocês na prova, o sal, o cloreto de amônio, ele é ácido ou básico? Uma solução de cloreto de amônio, ela é ácida ou básica? Ela vai ser ácida. Porque essa é a base e esse é o ácido conjugado dessa base. Então lembra, uma solução de ácido acético é ácida? Né? Se eu falar, professor, né? Uma solução de ácido acético é ácida, claro. E uma solução de acetato de sódio? O acetato é a base conjugada desse ácido. Então, uma solução de acetato de sódio é básica, porque o acetato é a base conjugada desse ácido. A amônia é uma base, porque ela reage com a água para liberar o H-. Então, o cloreto de amônio, né? O amônio é um ácido. Por quê? Porque ele é o ácido conjugado dessa base. Aí até vocês poderiam me corrigir. Eu falei que a maioria dos fármacos que estão no mercado, né, eles são bases. Na verdade, eles são os ácidos conjugados das bases. Por exemplo, você tem antidepressivo tricíclico, amitriptilina, nortriptilina, porotriptilina. Se você pode pegar e colocar no Google depois para você ver a estrutura química deles, né? São todas aminas, né? Amina é quando você tem, né? Eu falei para vocês da classe dos ácidos orgânicos. Você imagina que a classe das bases orgânicas é quando você tem nitrogênio numa hibridização sp3, quando ele faz ligação com 1, 2 ou 3 carbonos. Então, por exemplo, você imagina que aqui você tem um radical orgânico ligado você trocou um hidrogênio da amônia por um radical orgânico. Você tem uma amina primária. Você trocou, deixa eu colocar aqui no outro quadro. Então, você imagina que aqui você tem a amônia. Aí, na química orgânica, você tem uma classe que chama aminas, né? Muitos dos fármacos têm a função amina, que é quando você substitui um dos hidrogênios do nitrogênio por um radical orgânico, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, tem aqui a amônia, né? Parzinho de elétrons dela. Esse parzinho de elétrons aqui do nitrogênio que dá essa característica base para as aminas. Então, eu vim aqui substituir um dos hidrogênios da amônia por um radical orgânico até a amina primária. Eu venho aqui, substituo mais um dos hidrogênios da amônia por um radical orgânico. Agora eu tenho 2 radicais orgânicos. Aqui eu tenho uma amina secundária. E aqui eu substituí os 3 radicais orgânicos da amina. Eu substituí os 3 hidrogênios da amônia por radicais orgânicos. Eu tenho uma amina terciária. Então, se os ácidos orgânicos são ácidos carboxílicos, as bases orgânicas são aminas. A maioria dos fármacos que eu falei para vocês, na verdade, eles são o ácido conjugado da base. Por exemplo, eles são cloreto de amitriptilina, cloreto de nortriptilina, cloreto de protriptilina, certo? Eles são o ácido conjugado da base. Eles são vendidos como um sal, né? A amina reage com ácido clorídrico para formar um sal, né? Da mesma forma que o cloreto de amônio, né? Só que em vez de amônio eu tenho uma substância orgânica, uma amina, certo?
Então a nossa aula já está no fim. Pessoal, então só lembrem que a gente tem esse radical aqui, que é o radical carboxila, para os ácidos orgânicos. E a gente tem isso daqui, que são as aminas, que são as bases orgânicas. O que a gente vai ver na aula que vem, a gente vai continuar falando dos conceitos de ácido, base e conjugado, né? Então, coisa que é importantíssima, um conceito que é importantíssimo vocês terem para a aula que vem, né? E também para o curso todo. Então, você lembra que quando você tem um ácido fraco, esse ácido fraco vai se dissociar parcialmente para dar H+, e a base conjugada dele. Então, aqui você tem o ácido, e aqui você tem a base conjugada. Então, você imagina que uma solução de acetato de sódio é básica, porque o acetato reage com a água para dar o ácido e a água. Se fosse um ácido forte, ó, o ácido clorídrico, ele se dissocia 100% para dar H+, e Cl-. Você imagina então que se eu tenho uma solução de cloreto de sódio, essa solução vai ser neutra. Por quê? Porque nem o cloreto vai reagir com a água para voltar a ser ácido clorídrico, nem o sódio vai reagir com a água para virar hidróxido de sódio. Então, quando você tem sais que advêm da reação de ácido forte com base forte, o sal formado vai ser neutro. Quando você tem um ácido fraco que reage com uma base forte, você vai ter um sal básico. Tá? Então você pode imaginar o seguinte: ó, você tem o ácido acético que reage com o hidróxido de sódio, que você tem fraco e forte. O resultado dessa reação vai ser a formação do acetato de sódio e água. Esse daqui é um sal básico. Por quê? Ele advém da reação de uma base forte com ácido fraco. Você tem a amônia, que reage com ácido clorídrico, para dar o cloreto de amônio e água. Né? Você imagina que então você imagina que o cloreto de amônio é um sal ácido. Por quê? Porque ele advém da reação de uma base fraca com forte. Então, ó, fraca, forte, fraco, forte. E você tem o hidróxido de sódio, que reage com ácido clorídrico para dar cloreto de sódio e água. Você tem forte com forte, isso daqui vai ser neutro. Porque nem o sódio vai voltar a ser hidróxido de sódio, nem o cloreto vai voltar a ser ácido clorídrico. Então aqui a gente tem um sal básico, um sal ácido e um sal neutro. Não vão dizer que sais são sempre neutros, não. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai voltar a falar de ácidos e bases conjugadas. Isso daí também vai interferir no pH final da tua solução. Mesmo na geral, na analítica, quando eu pego o pessoal, a gente faz titulação de vinagre com fenolftaleína e alaranjado de metila. E falar, mas eu posso usar esses dois indicadores? Tá? Só para vocês pensarem,
O alaranjado de metila, ele muda de alaranjado para vermelho em pH menor do que 3. A fenolftaleína, ela muda de incolor para rosa em pH maior do que 9. Você pode titular ácido clorídrico usando fenolftaleína e alaranjado de metila? Você poderia usar esses dois titulantes para titular ácido clorídrico? Um muda de cor quando o pH é maior que 3 e o outro muda de cor quando o pH é maior que 9. Se você está numa prova prática minha, eu falo, escolha o indicador. Que indicador você escolheria? Ou poderia escolher os dois? Só para vocês pensarem, a gente vai responder essa pergunta se não for na aula que vem, na próxima. A gente vai com calma, não precisa correr com a matéria. Melhor a gente ver menos coisa e ver melhor do que ver um monte de coisa e não ver nada direito. Pessoal, então eu agradeço muito a presença de vocês. Torcer para na aula que vem o cara tá lá para me entregar o headset às 7h15, para a aula não atrasar. E pessoal que está de casa, muito obrigado. Desculpa aí pelo problema técnico. Mas, por favor, venham presencial, se possível. Até semana que vem, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.